O pastor Wilson Maia dos Santos, da Igreja Nacional de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está aqui para dar a visão dos evangélicos a respeito desta semana, que é a Semana Santa, do sábado, aleluia, e depois do domingo, que é a Páscoa. Sim. Pastor, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Uma alegria estar aqui com vocês. E a nossa muito grande também. Eu gostaria que o senhor me contasse o que é, na visão dos evangélicos, esta semana e este final de semana com o advento da Páscoa. É uma alegria falar sobre a Páscoa, porque a Páscoa essencialmente representa a morte de Jesus Cristo, que é uma morte substitutiva, é a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele morreu em lugar da humanidade. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, né? É uma morte substitutiva, realmente é o cumprimento da Páscoa dos judeus, que é mais do que uma Páscoa dos judeus, é uma Páscoa bíblica, uma festa bíblica. Os judeus diziam Pesach, que era passagem. Passagem, né? Porque exatamente representava aquele momento quando o povo hebreu, depois de 430 anos no Egito, sob jugo, sob escravidão, na noite em que o povo foi libertado do Egito, Deus instituiu a Páscoa. Daí a palavra passagem, porque à meia-noite o anjo destruidor passaria sobre todo o Egito, onde os hebreus estavam, e toda casa que não tivesse o sangue do cordeiro, então naquela casa viria um morto. Na verdade, houve um morto em todas as casas, tanto do Egito quanto dos hebreus. Mas a grande diferença é que na casa dos hebreus, quem havia morrido era o cordeiro que morreu no lugar das famílias. Então vem Jesus... Daí a morte substitutiva. Exatamente. Então vem Jesus como cumprimento do verdadeiro sentido da Páscoa. Agora já não é mais o cordeiro animal, é o cordeiro em pessoa, por isso que ele é chamado por João Batista, de Deus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que então, tollis peccata mundi. Exatamente. Então ele vem para tomar o lugar. E é isso exatamente que a gente celebra e comemora, e que a gente tenha de fato essa consciência de que a Páscoa é muito mais do que uma festa. E aí o do porquê histórico. Do ovo, né? Porque é o renascer, né? Na verdade os evangélicos eles não entram pela linha da questão do ovo, mas claro que o ovo representa a questão do renascimento e tal, mas nós preferimos ficar na base, na origem, que é realmente o Cordeiro que toma o lugar da humanidade. Havia, em outros tempos, uma preocupação da igreja em atrair os evangélicos para, vamos dizer assim, as manifestações religiosas conjuntas, não é? Seria uma forma solidária de participar, já que todos acreditam em Cristo, não é? E essa cultura, alguns papas adotaram. Hoje não há mais essa intenção, não há esse trabalho? Olha, a gente acredita o seguinte, que há uma essência do Evangelho e, de fato, todos devem se aproximar dessa verdade. Acho que a grande ênfase não está tão somente em todo mundo celebrar a mesma coisa, mas de se celebrar uma essência e uma verdade. Na medida em que as pessoas começam a perceber que há um centro, e que este centro é Jesus, e que este centro é a cruz, então todos nós, independentemente da religião, precisamos orbitar em torno desta verdade. Então, que essa verdade, de fato, possa nos unir. O significado da cruz. Significado da cruz. É um lugar onde Jesus assumiu a culpa do nosso pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como todos pecaram, a partir de Adão, todos pecaram, então, e o único que não pecou foi Jesus. Então, um devedor não pode pagar a dívida de um outro devedor. Então, o único que não devia, que é Jesus, que viveu uma vida santa, ele é o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro da Páscoa sem defeito. Então, ele era o único que podia pagar a pena do nosso pecado, que é a morte. Então, a cruz é o lugar onde essa pena foi paga por ele, tomando o nosso lugar. Pastor, diante de tanta catástrofe no mundo, diante de tanta guerra, etc., será que isso estava marcado nas Escrituras? Será que isso estava já definido, que um dia iríamos passar por isso? Tudo que nós temos hoje acontecendo, inclusive
o próprio eclipse lunar que nós tivemos. O próprio difícil acontecer. Exatamente. Né? Agora, nos próximos 2 anos, 2014 e 2015, nós teremos 4 eclipses lunares, onde a Lua se converte em sangue, exatamente conforme a profecia bíblica, marcando um sinal. E teremos 2 eclipses solares, entre 2014 e 2015, na verdade, propriamente 2015, exatamente, onde, através do eclipse solar, 2. Um é completo e o outro é parcial. Então, quer dizer que esses tempos estão todos eles previstos, inclusive os terremotos e as situações difíceis, fomes em lugares do mundo. Tsunamis. Né? Exatamente. Tudo isso vem como sinal, tanto para o judeu quanto para os gentios, de que a vinda do Senhor está próxima e que a Páscoa, mais do que nunca, ela tem que ser experimentada não apenas no âmbito de não apenas na visão de uma festa, mas de uma essência de uma verdade que nós precisamos assimilar em nosso coração. A Patrícia Etibir está assistindo ao programa, está mandando um beijo para o pastor. Ela elogiou a explicação dele. Ela é apresentadora do programa Dia a Dia na TV. Um beijo grande para a Patrícia também. E nós queremos cumprimentá-la também pela audiência do seu programa e pela posição que sempre tem de uma forma coerente e elucidativa, didática para os nossos telespectadores. Agora eu pergunto, não tem jeito de mudar isso? Aí eles falam assim, mas Deus é bom, Deus é Pai. Por que Ele deixa tudo isso acontecer? Exatamente por isso que a mensagem da Páscoa ela precisa ser multiplicada. Porque a única forma de mudança na humanidade está na conversão do coração. Então não se muda a sociedade sem mudar a essência do ser humano. E essa essência só se muda quando nós de fato recebemos o amor de Cristo em nossos corações. Deus é amor e Ele manifestou essa maior prova de amor entregando o Filho dele, Jesus, para morrer por nós. Então a forma de mudar esse curso de tragédias, embora é profético que as tragédias vão acontecer, mas é uma mensagem de vida para todo aquele que crê, onde ele recebe essa mensagem no seu coração, recebe o amor de Deus, converte-se ao Senhor, muito mais do que uma religião, e então passa a ter a expressão desse amor que se manifesta nas famílias e na sociedade. Enfim, só é possível através de Jesus Cristo. Disse que, meditando, é que nós evitamos de passar pelos percalços que outros que não meditam passam. Exatamente. O que fazer quando chegarmos no domingo, dia em que expoucam os fogos para receber aquele que havia morrido e que renasce? O que fazer? O que meditar? Precisamos meditar que na Páscoa ele morre, mas depois de 3 dias ele ressuscita. Ele morre levando o nosso pecado, maldição, fragilidade, doenças, miséria, mas quando ele ressuscita de uma forma gloriosa. E todos nós que nos identificamos com a morte de Jesus, nós devemos morrer com Ele, figuradamente falando neste tempo, morrer para o nosso orgulho, morrer para a nossa inveja, morrer para as nossas ambições meramente pessoais e humanas e terrenas que ficam, e devemos ressuscitar para uma nova vida com Deus, com pensamentos mais nobres, pensando na palavra de Deus, meditando de fato na palavra de Deus, que nos inspira e que nos ajuda a viver de uma forma que sejamos agradáveis a Deus. Eu acredito que não haveria necessidade dos 10 mandamentos se nós obedecêssemos a um só. Amar ao próximo como você ama a si mesmo. Sim, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa Páscoa para o senhor. Muito obrigado. Boa Páscoa para todos os telespectadores do Canal 20.